Gravando. Oi, gente, voltei, mas vocês não sabem que eu voltei porque vocês não me viram aqui antes. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. A primeira vez, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu sei o que aconteceu. Chegou uma mensagem da operadora e travou o vídeo. Nem metade do vídeo deixou de gravar. Enfim, bem-vindo ao canal Além dos Livros. Meu nome é Alan Santos, eu sou escritor. Eu publico na Amazon já tem um tempinho. Eu comecei pela Amazon. Já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre como publicar na Amazon, algumas estratégias de promoção de livros gratuitos. E hoje a gente vai conversar de novo dentro desse escopo, publicação digital na Amazon, mas especificamente sobre essa questão. Como que eu preparo uma sinopse interessante, ou uma capa interessante, ou um título interessante para atrair leitores na Amazon? E aqui, segredo, a chave, o fundamental, o essencial, o exercício essencial que você tem que praticar para ir descobrindo essas respostas caso a caso para os seus livros, suas obras, suas publicações. Você precisa se colocar no lugar do seu leitor. Então, quem é o seu leitor? Quem é o seu público-alvo? Para quem você escreve? Você já tem essas respostas? Você já tem um perfil de leitores? Os seus leitores são pessoas que consomem livros de ficção científica, de romance de época, de mistério, suspense, comédia, romance adolescente, prosa poética? Quais são os tipos de livros que os seus leitores gostam? Entendendo isso e vindo aqui, na página da Amazon, vamos gravar a tela para você acompanhar tudo que eu vou falando aqui. Vindo aqui na Amazon, com esse olhar do seu leitor, você começa a entender melhor o que você pode fazer que vai funcionar para atrair a atenção do seu público-alvo especificamente. Faça esse exercício. Qual categoria o seu público-alvo entraria aqui? Eu escrevo para jovens e adolescentes. Vem aqui nessa categoria jovens e adolescentes, vê o tipo de capas e livros que estão por aqui e vê o que chama atenção e o que não funciona tão bem. Harry Potter aqui, Uma coisa que você pode notar nos livros, comece a prestar atenção nisso, as capas, elas já prenunciam o assunto do livro ou o público ao qual ele é destinado. Se você entra aqui nesse setor, jovens e adolescentes, você vai ter umas capas que são comuns, são recorrentes. Então, essa capa aqui, por exemplo, uma oração de amor. É um desenho aqui, tem umas cores pastel, tem os personagens ali, tem ali, talvez essa deve ser a protagonista. Você já, ok, é um estilo de capa. Olha essa outra capa. Ilustração, os personagens ali, uns tons. Você percebe que não te passa essa vibe de romance adolescente? Então, as capas elas já comunicam bastante isso. Não necessariamente romance adolescente, mas algo um pouco mais jovem, mais adolescente, Olha essa capa também, Percebe que elas têm um estilo. E é um estilo que comunica-se com o público. Esse público jovem adolescente já está acostumado a comprar essas capas, então quando vê uma capa dessa, já presume. É um livro que talvez eu goste. É um livro feito para mim. Essa lógica, ela é algo a se pensar. Então, veja os livros da sua categoria, tá bom? E percebam que as capas já comunicam muito. Se isso aqui já falar é para jovem, adolescente, você vê aqui essa roupa da personagem, um arco e flecha, uma princesa, você já pensa, medieval, algo de época, algo mais, Talvez algo mágico aqui, místico. Aí vem a sinopse. E se a história da Cinderela fosse protagonizada pela fada madrinha? Olha, uma sinopse boa é essa sinopse que já entrega o diferencial da história logo no começo. Ela tenta te convencer assim, ou ela te conta o conflito, ou ela te conta as personagens, o que é interessante dos personagens, do enredo. E eu acho que esse exemplo aqui foi aleatório, tá? Eu não programei. Esse exemplo aqui caiu legal. E se, eu já começo com essa frase provocando, e se a história da Cinderela fosse protagonizada pela fada madrinha? É uma história que possivelmente você ainda não leu e tem essa instigação, você sabe do que está falando. Cinderela, fada madrinha, inverte os papéis. Que história acontece a partir daí? Então, essa primeira frase ela já entregou muita coisa. As primeiras frases, o primeiro parágrafo, precisa instigar o seu leitor, precisa entregar. Por que a sua história merece ser lida? Aí depois ela vem falando: Jinx é uma fada artesã talentosa. Se não fosse por um problema, seus encantos mágicos não duram mais que 1 hora. Já entregou quem é a personagem, é uma fada. E já entregou o conflito. Seus feitiços, seus encantos não duram mais que 1 hora. Isso é um bom começo de uma sinopse. A outra linha.
Já Lin Jong, seu melhor amigo, é uma fada do amor que nunca junta os casais certos. Então você vê essas fadas aqui com conflitos. Quando a única chance de Jong não ser expulso da organização em que trabalha é cumprindo a tarefa de juntar o príncipe com uma moça chamada Cinderela, e uma reviravolta o impede de fazer o serviço, Jinx será a única solução para ajudá-lo. Pronto. Então esse aqui eu acho que foi um bom exemplo de uma capa que comunica-se com seu público-alvo. Tem um título aqui, Entre Flechas e Sapatos de Cristal. Tá, o título também já tem esses elementos flecha do Cupido, né? O sapato de cristal da Cinderela. Então o título já ajuda a criar essa atmosfera, essa referência aos clássicos. E a sinopse entrega tudo. Então esse aqui é um bom exemplo de combinação título, capa e sinopse que comunicam com o público-alvo e também já falam qual que é o diferencial da história. Detalhe importante, que sempre é importante de se destacar nesse assunto. Geralmente, o primeiro contato com o livro tem esses três elementos. É o contato com a capa, com o título e com a sinopse. Você pode pensar isoladamente, a minha sinopse é boa. Você pode pensar isoladamente, o meu título é bom, a minha capa é boa. Mas quando você pensa em o conjunto dos três, faz mais sentido, porque geralmente o seu leitor, o leitor que está vagando aqui na Amazon, vai encontrar os três juntos. Então, Entre Flechas e Sapatos de Cristal é um título que já funciona por si só. A capa acho que já funciona por si só. E a sinopse também funciona muito bem sozinha. Mas amarrando um ao outro a gente tem essa completude um pouco mais enfática. Eu sei para quem é esse livro, que tipo de público pode gostar dele. Eu consigo entender se eu sou ou não o público-alvo. E eu tenho o interesse antigo. O que tem nessa história que pode me cativar a ler. Então, esse aqui foi um exemplo interessante. Mas o meu público é fantasia, horror e ficção científica. A primeira vez que eu gravei esse vídeo, eu dei o exemplo desse livro aqui, ó, A Bruxa de Nier. Esse é um exemplo de título que a capa já é boa porque a gente consegue enxergar mesmo de longe. Mesmo quando tá miniatura aqui, você vê que o título tem um contraste aqui, o amarelo no vermelho e o preto. A letra é bem grande, já que o destaque é a bruxa. E tem esse design aqui, ó, tem o desenho do chapéu da bruxa. Você já, de longe, você entende, opa, é uma capa de um livro, tem bruxa ali, tem encanto, tem feitiço, tem mistério, tem alguma coisa aqui. E você percebe que também, pela tipologia, pelas cores, pelo grau aqui uma capa mais sombria, já talvez não seja tão jovem e adolescente, talvez seja ainda, mas você não espera a mesma coisa. Aqui você pode esperar algo não tão leve quanto daquele livro anterior que a gente estava vendo, né? A gente vê corvos voando, uma cidade aqui, uma coisa mais sombria. Então aqui a gente pode esperar um pouco mais de algo um pouco mais sombrio do que o conto anterior, o livro anterior. Então a capa já está comunicando. Você quer uma história um pouco mais suave ou uma história com... né? A capa já tem esse poder. A letra, a tipografia também tem esse poder. Então, se você vê essa letra aqui, linhas mais retas, parece que é rabiscado, mesmo meio falhado, é algo que já comunica, é algo que já passa essa vibe um pouco mais sombria. É diferente daquela anterior, você vê as letras mais curvadas, mais rechonchudas, uma coisa um pouco mais romântica, um pouco mais suave. Aqui é um pouco mais tenebrosa. E aqui vamos ver a sinopse. Quando a chegada de um estranho coincide com o desaparecimento das crianças da cidade de Nier, muitas dúvidas começam a surgir. Será que a lenda da Bruxa de Nier não passa de um mito ou apenas um mal adormecido? A Bruxa de Nier é um romance magnético e atmosférico deste autor, um dos maiores talentos do nosso tempo. Então, aqui na primeira linha, no primeiro parágrafo, ele já dá um pouco disso, ó, tem desaparecimento de criança, é uma cidadezinha ali, tem a lenda de uma bruxa, então ele já vai ambientando esse contexto de mistério. Nessa última frase ele fala, é desse autor, que é um autor talentoso. Eu não usaria muito isso, pelo menos não no primeiro parágrafo, a menos que você seja um autor conhecido, porque o nome do autor vende mais do que o nome do livro, né? Você vai comprar porque é daquele autor, não porque é o livro. Mas se o foco é mesmo vender o livro, então gasta mais linhas falando do livro. O autor é premiado, sei lá o que. Você pode contar depois, tá? O livro recebeu elogio da revista. Eu gosto de contar isso depois, a menos que seja algo muito destaque mesmo e o livro esteja em destaque, mas aí outra realidade. Em geral, gasta esse primeiro parágrafo para apresentar
a história do livro, para apresentar esse enredo, conflito, as personagens. Na continuação aqui ele fala, nada nunca muda em mim. Os habitantes da aldeia vivem, amam e morrem entre si, sempre à sombra do vento incessante. Então já é uma cidade pacata, nada acontece. Lexi Harris já se conformou com isso e tenta combater o tédio caminhando pela Charneca e visitando as irmãs Thorne, as únicas bruxas da cidade. Então você já, pera, tem personagem ali, conhece bruxas, tá bom, né? Você já vai entendendo melhor. Porém, a inesperada chegada de um estranho em Nir abala as pacatas estruturas da cidadezinha. De onde ele veio? Por que parou ali? Não bastasse a presença de um desconhecido, a chegada dele traz consigo acontecimentos trágicos. As crianças da cidade começam a desaparecer uma a uma. Então que ele vai detalhando um pouco mais esse enredo, tá? Então é legal você já dar muita coisa no primeiro parágrafo. Depois, se o leitor já se convenceu, você pode dar mais detalhes ali na continuação da sua sinopse. Essa eu acho que é uma sinopse boa. Eu tiraria esse pedaço aqui, mas eu particularmente não conheço essa autora. A autora de A Vida Invisível, de Adi LaRue. Eu particularmente não conheço, então destacar o autor para mim aqui não é muito atrativo. Eu destacaria mais o livro, né, que já tem esse suspense, esse enredo, né, legal. Mas a minha categoria não é isso, nem outro, nenhum nem outro. Eu escrevo para aqui, ó, crônicas de humor e entretenimento. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Não achei nada interessante aqui. Deixa eu procurar aqui. Loja Kindle. Contos. Quero um livro de contos. Não achei nenhum exemplo legal. Eu vou me procurar aqui e vou dar o exemplo de algumas coisas que eu já fiz. Eu tenho este livro de contos aqui, Transtornadas, que aqui eu sou muito experimental em alguns sentidos. Eu tenho várias coisas publicadas na Amazon e às vezes eu experimento algumas coisas diferentes. Nesse aqui, eu experimentei algo diferente na minha sinopse, que é o que eu acho até arriscado. Mas veja qual foi a lógica por trás. Eu fiz uma sinopse que na verdade não fala exatamente, explicitamente sobre o livro. Se ler a sinopse, você não sabe exatamente do que é o livro. Eu coloco, inclusive, essa quebra diferente aqui, como se fosse versos. Não são versos, não é um poema. É o texto que está na contracapa do livro, a versão física. Então eu coloco aqui, começo a falar como se eu estivesse divagando numa prosa poética. Não quero dedicar livros às pessoas normais. Estas só me permitem conhecer as regras. Regras das quais me farto. Devo dizer, amo as transtornadas, estas que revelam não só as regras, mas o que delas escapa, o que é real demais e não se guarda, que insiste e eclode, ainda que em ferida e dor. Amadas transtornadas, que não são normais antes de serem reais, ensinem algo da calada realidade, para que o mundo se transforme ou se transtorne, até que sejamos todas pessoas normais. Então tem esse texto, esse meio maluco, meio divagação, e depois fala, neste livro estão presentes os contos, e eu falo os contos presentes. Então é um livro de contos, né? Eu deixo isso claro só no final, eu falo, é um livro de contos. Então, se pensa que é um livro de poema, não, é um livro de contos. Mas, pela presença desse texto aqui, que é uma coisa um pouco mais viajada, um pouco mais poética, você já, o que eu quis, o meu intuito é tentar atrair essas pessoas que gostam de uma prosa mais poética. Porque o estilo que eu uso nesse livro, especificamente, é uma prosa mais poética. Então, eu tentei uma sinopse um pouco mais diferente, um pouco mais poética, não tão direta, mas que fala assim, pessoas normais, regras, pessoas tidas como transtornadas, o que escapa à regra. Eu tento dar uma contextualização, tento apresentar de forma poética o tema, porque na verdade é um tema que percorre os contos, mas nem sempre é tão explícito. Então, é um livro difícil de eu descrever. Mas aqui eu coloquei que é um livro de contos e aqui eu tentei antecipar que o estilo é um pouco de prosa poética. Não é um livro prosa em versos, é um livro prosa mesmo, corrido, mas o estilo é mais assim, poético. E aqui, a minha estratégia, a minha aposta não é tanto na sinopse, mas sim na capa. Eu acho que eu gosto bastante da capa desse livro. Fui eu que fiz essa capa, né? Então eu sou suspeito de falar. Mas é uma capa que eu acho que tem o seu impacto. Pelas cores, pela tipografia, pelas letras aqui, né? Como elas são colocadas. É uma capa que não tem as personagens ali, que não tem uma ilustração além das letras. Então as letras estão aqui colocadas, retorcidas, transtornadas umas nas outras. Então eu acho que é uma capa que tem um impacto, que tem um diferencial, né? O título também
transtornado, eu acho que tem um impacto. Então eu aposto mais na capa e no título do que na sinopse em si, porque a sinopse em si é meio difícil de fazer para um livro de contos, eu achei, né, para esse caso. Mas eu falo, é um livro de contos e tem esses contos aqui dentro. Então se você quiser esse livro, o que você pode esperar? Livro de contos, tem esses contos, você vê os títulos dos contos, você já pode imaginar alguma coisa a partir dos títulos, e por essa apresentação aqui meio esquisita, você vai esperar uma prosa meio esquisita também, nesse sentido de algo um pouco mais viajado. Então, essa foi a estratégia que eu usei para montar este livro. Então, perceba que eu estou tentando conversar com essas pessoas que gostam de prosa poética. Outro livro que eu tomei outra estratégia bem diferente foi um romance que eu publiquei, O Último Viajante do Tempo. Este aqui é um romance que eu gosto muito do título dele. É um título que eu acho que funciona bem. Vai falar, viagem no tempo, tem uma coisa que tem ali uma ficção científica. Percebe que já vai anunciando, já vai convidando. Você gosta de ficção científica? Você gosta de viagem no tempo? Então vem para esse livro. E ao mesmo tempo é um título que não entrega tudo, ele deixa algumas perguntas, algum mistério. Porque se fosse o Viajante do Tempo, ok, mas é o último. Por que o último? Quem foram os primeiros? Por que teve que acabar? O que aconteceu? Por que não continuou? Então, o último Viajante do Tempo deixa essas perguntas. A capa em si eu também gosto bastante. Eu fiz a capa, né? Mas eu gosto dela. Tem capas que eu faço, tenho que refazer porque não gosto, né? Essa aqui foi uma capa que o resultado final eu acabei gostando depois de alguns resultados parciais anteriores, né? Se eventualmente você quiser fazer uma capa comigo, a gente vai fazer várias versões até a gente chegar numa versão que a gente fala assim, olha, eu gosto dessa capa. Essa capa eu gosto e eu acho que ela comunica-se bem. Você percebe pela letra, pela personagem aqui destacada, que é um livro ele tende um pouco a personagens jovens, então eu acho que a capa ela traduz um pouco isso, o título também, mas também não é algo fechado, e tem os reloginhos ali atrás, etc. Então eu acho que é uma capa que transmite bem a vibe do livro, e tem finalmente a sinopse, que vai conversar com o título e a capa, e vai entregar a história, né? Enquanto investiga as verdades sobre a viagem no tempo, Beatriz, uma jornalista no início de sua carreira, descobre que Ícaro, o músico viajante do tempo que cruzou seu caminho, veio em 2020 para fugir de um apocalipse ocorrido em 2075. Juntos, descobrirão que a fuga de Ícaro apenas serviu para antecipar o fim dos tempos. Nesse parágrafo introdutório, o que eu busquei foi apresentar a história, apresentar as personagens, apresentar o conflito no mínimo de palavras possíveis. Quando você vai escrever uma sinopse, você não pode ser vago. Você não pode falar, Beatriz é uma pessoa comum, vivendo sua vida comum, até que um viajante do tempo cruzou o seu caminho. O que é uma pessoa comum? O que é uma vida comum? Não existe isso. Você precisa falar quem que é essa personagem. Não falar uma pessoa que não tem nada de diferente. Se não tem nada de diferente, eu não vou ler o livro. Então você fala, é uma jornalista no início da sua carreira no ano de 2020. Isso é bem mais específico. Vem um viajante do tempo de 2075. Estou sendo específico de novo. Fugindo de um apocalipse. Mais específico. Juntos descobrem que essa fuga do Viajante do Tempo antecipou o fim dos dias. Então, o apocalipse que aconteceu em 2075 agora veio para o passado. Percebe que isso foi muito mais específico sobre que história é essa que você vai encontrar? Uma história sobre isso. Essas são as personagens que eu já falo. Um é músico, o outro é jornalista. São protagonistas jovens, né? Eu falo que na sequência. O Último Viajante do Tempo, mais que uma obra de ficção científica, é uma história com protagonistas jovens buscando seu lugar no mundo, um propósito, tentando responder a pergunta: alguém verdadeiramente possui o dever de salvar o mundo? Toda vez que eu escrevo alguma coisa, eu tento colocar algumas discussões subjacentes. É comum, na verdade, isso entre os escritores. E aqui eu tento dar um pouquinho dessa pista, que eu não tô só, não é uma mera ficção científica. Eu tô tentando discutir isso. O fim do mundo, cenários apocalípticos, a responsabilidade de salvar o mundo, o papel da juventude nisso tudo, a busca por um propósito. Então, essas questões permeiam o livro. Então, se você abrir esse livro, você vai encontrar essas questões. Então, você já consegue ver de cara que se são questões interessantes para você ou não. Se é um livro que conversa com você ou não. Se é um livro que você leria ou não. Você não precisa ler metade do livro para descobrir, não quero ler. Você já começa aqui na sinopse a entender. É um livro para mim ou não é. Então, esse aqui é um exemplo que eu particularmente gostei do resultado que eu tive aqui. Eu acho que eu fiz esse balanço entre título, capa e sinopse. Tentando sempre pensar quem que é o público-alvo que eu estou tentando atingir. Um público mais jovem, um público que está um pouco ligado nessa questão de apocalipses, né? Cenários apocalípticos, crises mundiais, mas ao mesmo tempo é
alguém que gosta de uma pegada um pouco mais de ficção científica, uma coisa não tão realista, um pouco mais aventurada na imaginação, que gosta de viagem no tempo. Então é algo que conversa com esses públicos e eu tentei fazer esse convite múltiplo. Para fechar, um último exemplo é de um livro que para mim funcionou muito quando eu entrei em contato. Eu sou uma pessoa que gosta de livros que se aprofundam em personagens, livros, histórias viscerais que se aprofundam no sentimento, na psicologia das personagens. Quando eu encontrei esse livro aqui, Esôfago, foi um livro que me pegou. Só pelo título, você não sabe muito da história, né? Esôfago. O que é isso? É um livro de anatomia, medicina? Mas o livro e a capa, que foi o meu primeiro contato, o livro e a capa, me chamou muita atenção. Porque você vê essa capa aqui, a personagem não tá sorrindo, ela tá meio abatida, frustrada, um olhar meio morto. Não sei se ela tava chorando aqui, esses cabelos bagunçados, o rosto aqui, né, cortado, não tá inteiro na imagem. E esse título, Esôfago, essa imagem, esse título começa a formar uma expectativa. Esôfago, uma coisa na garganta, você começa a sentir a garganta. Para quem procura uma história visceral, olha essa capa aqui e fala, opa, acho que encontrei uma coisa interessante. Acho que encontrei uma coisa que vai se aprofundar na personagem. Que vai, né? O que tá no esôfago? E não é uma coisa que retrata o coração. Não é uma coisa romântica, bonitinha, idealizada. É o esôfago. Então, começou a conversar comigo. Aí eu venho aqui na sinopse. Lígia Braga está atrasada para o seu trabalho. Ela faz o seu caminho de sempre em direção ao metrô, esbarra em ombros, desvia-se de olhares e respira o ar pesado da cidade grande. Então já percebe que é uma personagem frustrada nesse ar da cidade grande, uma coisa... Até que vem um amontoado de pessoas ao redor do acidente. Opa, conflito. Alguém se jogou na frente do trem. Alguém que Lígia conhece. Alguém que ela queria morta. Aqui já entregou que é uma personagem complexa, uma personagem frustrada, que tem ali conflitos com outros personagens, né? Tem alguém que ela queria morta e alguém que por acaso morreu ali num acidente, se jogou na frente do trem. Como que essa personagem vai reagir a isso? Em meio a memórias dolorosas e amargas, então é o que vai para as memórias dela, Lígia tenta contar sua história, refazendo-se após inúmeras mortes. Fantasmas do passado vêm à tona, enquanto o presente segue sendo uma lembrança constante do que perdera. Seu esôfago queima em feridas, ao passo que tenta se curar de outras tão profundas quanto. Então você percebe que essa coisa do esôfago realmente é uma alegoria. De fato, na história, ela tem uma doença no esôfago, e isso é uma alegoria até para o próprio estado de espírito dela, da personalidade dela, uma coisa desgastada, doente, com essas feridas. Então é algo que vai entrelaçar muito a condição física dela, da condição espiritual dela, e vai se aprofundar nessa personagem. Bom, nesse segundo parágrafo aqui, o autor ele foi um pouco vago, no sentido de ela vai reviver memórias, fantasmas do passado. Isso tudo é vago, tá? Seria mais interessante se ele falasse, é isso que ela vai, o conflito que ela vai enfrentar. A pessoa que morreu ali no trem era essa pessoa, é a pessoa do passado dela que fez isso, que ela vai reviver essa história. Poderia ser um pouco mais preciso, porque reviver memórias dolorosas e amargas, encontrar fantasmas do passado, isso pode ser qualquer história. Mas em geral, pra mim funcionou muito porque ela já me pegou na capa e no título, e nesse primeiro parágrafo, assim, opa, é uma personagem complexa, se deparando com uma situação não óbvia. Tá bom, quero saber como que essa personagem vai se desenvolver. É um livro muito bacana, eu li. O que a capa, o título e a sinopse prometem, ele entrega, e acho que entrega até mais. É muito bom. Então esse aqui é um exemplo de que eu acho que funcionou muito bem, e elogios ao autor, tá bom? Mas veja, funcionou para mim, e eu que sou público-alvo desse livro. É um livro que tem uma prosa mais poética, é um livro que tem esse aprofundamento no psicológico, no sentimental da personagem. Então é um livro que para mim funcionou muito bem. A capa, o título e a sinopse também. Então sempre que você for pensar essas questões, pense no seu público-alvo, no seu público-leitor. O que ele gosta? Quais os livros que ele consome? Quais são os detalhes que chamam a atenção dele? Quais capas, quais títulos, quais tipografias, a sinopse? Olhe vários exemplos na Amazon, vê o que chama a sua atenção. Isso também te ajuda a entender como você pode melhorar as suas próprias sinopses, as suas próprias capas e seus títulos e assim por diante, tá?
Esse é um termo que se estende muito, tá? Aqui a gente deu um panorama geral. Podia fazer um título um vídeo mais específico para títulos, para capas, para sinopses. Se você quer esse tipo de conteúdo, ver mais conteúdos desse por aqui, deixa aí nos comentários a sugestão que a gente vai criando, ou sugestões de outros conteúdos também voltados aí a escritores, tudo que puder ajudar na sua jornada como escritor, como alguém publicando seus livros, sua produção literária. Pode sugerir aí que vai ser um prazer imenso trazer um conteúdo que possa te ajudar, porque esse é o propósito desse canal. Então aproveita para se inscrever aqui, deixar seu comentário com sugestões de próximos vídeos e no mais. Vou ficando por aqui, espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.